Irmãos, mais uma vez quero saudá-los com a graça e com a paz que só vem de Jesus. Que você possa, nesse momento, abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. É o livro de nossa meditação. E nós, como igreja, temos a alegria, irmãos, após uma longa jornada, estarmos no último capítulo desse Evangelho. Como é maravilhoso ter essa oportunidade como igreja de meditarmos em toda a palavra do Senhor, crendo que ela em sua totalidade é inspirada por Deus. E mais um livro, nós estamos aí prestes a concluir esse Evangelho, e você que tem participado dos cultos, sabe que nós estamos meditando sobre os eventos da morte do Senhor. É isso que nós estávamos meditando nos últimos domingos, evento após evento, relacionados à morte de Cristo Jesus, de tal sorte, que no domingo passado, o pastor Ian nos apresentou a realidade do silêncio do sepulcro, momento em que Jesus é colocado em um sepulcro. E nesse momento, nós temos aquilo que nós chamamos do silêncio, porque é exatamente o sábado do descanso. E imagine, por um momento, já com a sua Bíblia aberta, no Evangelho de Lucas, exatamente no capítulo 24, imagine por um instante que esse capítulo 24 não exista. Imagine por um instante que a realidade, os fatos se encerram exatamente nesse momento. Olha só o que nós teríamos. Ele foi morto, sepultado, tiraram ele da cruz. José de Arimateia foi até Pilatos e pediu o corpo dele. Esse mesmo José de Arimateia, ele prepara o túmulo do Senhor, e nós temos ali no verso 55, as mulheres que acompanharam Jesus desde a Galileia, vendo tudo isso que está acontecendo. Elas veem o túmulo, elas veem o corpo sendo colocado ali, e elas se retiram para preparar os óleos, os perfumes, e no sábado elas descansam observando o mandamento, e acaba-se a história. Imagina que a história de fato se encerrasse nesse momento. Jesus morreu. Se a história fosse assim, irmãos, seria de fato Jesus um grande homem. Jesus de fato seria reconhecido por muitos como um grande líder, mas ele não seria nada mais do que isso. Sem dúvida, um homem que inspiraria muitos, mas nada mais do que isso. Mas olha o que diz o verso 1 do capítulo 24: mas, e a história não encerrou aí. Ele foi sepultado, ele foi deixado no túmulo, mas no primeiro dia da madrugada, da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Mas, a morte não é o fim, meus irmãos. Desde este domingo, uma verdade pode ser dita, declarada com toda a convicção: a morte definitivamente, ela não é o fim, e é assim que nós cremos hoje. É por causa desse evento, irmãos, que nós estamos reunidos aqui nessa noite, porque foi num domingo como esse, bem cedo pela manhã, que Jesus ressuscitou. É por causa desse evento, irmãos, que nós cremos na realidade do amanhã, que nós cremos que a vida não se resume ao hoje, ao agora, mas que nós temos uma esperança de uma vida futura, e uma vida futura eterna, que não tem fim.
uma vida que continua por toda a eternidade, graças à ressurreição, graças a Jesus, graças a quem Ele é, graças àquilo que Ele fez e graças àquilo que Ele continua fazendo e realizando. Sim, Jesus foi morto, Jesus foi sepultado, mas Ele ressuscitou. Mas Ele ressuscitou. Ele foi morto, sepultado, mas Ele ressuscitou. E eu convido você à leitura de todo o restante, do verso 1 até o verso de número 12. Diz assim a palavra do Senhor: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembre-se do que ele falou para vocês, estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então elas se lembraram das palavras de Jesus e, voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os outros que estavam com eles. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe do Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos, mas para eles tais palavras pareciam delírio. Eles não acreditaram no que as mulheres diziam. Pedro, porém, levantando-se, correu ao túmulo e, abaixando-se, viu somente os lençóis de linho e nada mais, e retirou-se para casa, admirado com o que tinha acontecido. Que Deus aplique a sua palavra em nossas vidas e em nossos corações. Irmãos, Lucas, ele é um historiador, além de médico, ele é um exímio historiador, e ele é o responsável por escrever o livro da história da igreja primitiva, que é Atos dos Apóstolos. E é bem interessante que Lucas, como um bom historiador, ele não fantasia a história, ele não tenta criar uma história que seja agradável, que seja crível para as pessoas, mas de fato, ele retrata com uma postura séria os eventos, conforme se seguiam, conforme de fato eles aconteceram. E diante dessa realidade, Lucas definitivamente não fantasia a reação dos discípulos de Jesus. E o que é bem interessante, irmãos, é que aquelas pessoas que deveriam ser aquelas que haveriam de crer, quase que como instantaneamente, diante de todos esses eventos, são exatamente aquelas que ficaram incrédulas, diante de todos esses fatos. Lucas registra a reação desses discípulos, uma reação que revela espanto, medo, incredulidade e, por fim, maravilhamento. É exatamente isso que Lucas retrata, a veracidade desse relato. O foco, irmãos, de Lucas, ao contrário dos outros evangelistas, nem é a aparição de Jesus. Você percebeu a leitura? Jesus não aparece, porque Lucas não está aqui focando na aparição de Jesus, mas ele está focando na reação dos discípulos, em como eles reagiram, em como eles lidaram com essa realidade. É curioso, irmãos, percebermos que infelizmente o que imperou aqui foi a incredulidade.
antes de qualquer coisa, foi exatamente a incredulidade. A estrutura desse texto, ela pode ser organizada em 3 movimentos. O primeiro movimento, nós temos o túmulo vazio, vai do verso 1 até o verso de número 3. O segundo movimento desse texto, nós temos o anúncio dos anjos, vai do verso 4 até o verso de número 8. E encerra o terceiro movimento com o anúncio das mulheres, que vai do verso 9 até o verso de número 12. Bom, acompanhando então essa sequência, começando com esse primeiro movimento, Lucas retrata o cenário: um túmulo vazio, a pedra removida, e aquilo que era alvo da procura não é achado, o corpo de Jesus. O corpo de Cristo não está lá. É essa cena, do verso 1 ao verso 3, e começa dizendo: mas no primeiro dia da semana, era alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Não restam dúvidas, pelo retrato, que Jesus efetivamente morreu. Ele morreu. No alto de sua dor ele declarou: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E Lucas diz que depois desse momento Jesus expirou. Se já não bastasse esse fato evidente aos olhos de muitas testemunhas, o que parece ser bem secundário se torna um fator de muita importância histórica. Um centurião romano testemunhou esse momento e disse: verdadeiramente esse homem era justo, verdadeiramente ele é um filho de Deus. Há um testemunho romano aqui da morte de Cristo. E como se não bastasse também isso, irmãos, Lucas, como nós aprendemos no domingo passado, o que também pode ser secundário para muitas pessoas, é muito importante. O corpo de Jesus foi requerido por uma autoridade religiosa de Israel, e ele foi concedido por Pilatos. Pilatos concedeu o corpo de Jesus a José de Arimateia, e o corpo de Jesus foi concedido. Um corpo morto foi enterrado em um sepulcro novo. E esse fator também é importante, atestando: Jesus definitivamente, ele morreu. Ele morreu. E como se não bastasse, também no domingo passado, nós vimos que haviam muitas testemunhas oculares desse evento. Não apenas a multidão e todos ali que contemplavam, mas mulheres que acompanharam o ministério de Jesus desde o início, desde a Galileia. Essas mulheres testemunharam o momento em que Jesus foi colocado no sepulcro e que o seu corpo foi guardado ali. São muitas testemunhas, irmãos, que evidenciam que de fato ele morreu. Mas agora, passado um sábado de silêncio, um momento de recolhimento e descanso, nas primeiras horas do dia, do domingo, do primeiro dia dos sábados, o primeiro dia da semana, em pleno domingo, entre o alvorecer do dia, no primeiro raiar do dia, nós temos essas mulheres caminhando rumo ao sepulcro de Jesus, tendo em suas mãos especiarias aromáticas, para de alguma maneira, irmãos, concluir aquilo que foi feito às pressas, porque era uma sexta-feira e o sábado estava se iniciando. Aquelas mulheres estavam a caminho de Jesus, para completar o trabalho de sepultamento. Era bem cedo, o raiar do dia, e à primeira vista, pergunto a você: como que você interpreta
esse acontecimento. Quando nós olhamos esse texto, esse testemunho dessas mulheres, não nos parece, irmãos, que toda essa atitude dessas mulheres é uma atitude de profundo amor por Jesus, de profundo respeito, porque elas estiveram sempre com o Senhor, elas foram testemunhas, elas estavam sempre auxiliando, elas foram as únicas que estiveram aos pés da cruz, e até o último momento em que o seu corpo foi sepultado. E agora, num domingo pela manhã, são essas mulheres que se levantam logo cedo para honrar o corpo do Senhor. À primeira vista não parece um ato de profundo amor, não parece um ato de profunda devoção? Pois então, infelizmente, toda essa atitude expressa, na verdade, irmãos, uma quase imperceptível expressão de falta de fé. Falta de fé. Sim. Mas de que maneira falta de fé? Na sexta-feira, no verso de número 56, ainda do capítulo 23, nós temos que elas se retiraram e foram preparar os óleos aromáticos e perfumes. No verso 1 do capítulo 24, essas mulheres, de posse desses óleos, elas vão até Jesus. Mas a pergunta que fica é: aonde está a esperança da ressurreição? Por que se preocupasse com óleos e perfumes, se Jesus haveria de ressuscitar? Por que se preocupasse com uma coisa como essa, se a promessa é que ao terceiro dia Ele haveria de voltar à vida? Irmãos, o verso 2 e o verso 3 continua dizendo: encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar não acharam o corpo do Senhor Jesus. É esse o cenário que essas mulheres encontram. Mas tudo que levou elas até o túmulo estava movido de uma incredulidade. Isso deve nos causar espanto, porque o que a princípio parece ser virtude, na verdade é incredulidade. Aquelas mulheres não acreditavam na ressurreição do Senhor. Simplesmente, irmãos, nem cogitavam a possibilidade de Cristo ressuscitar ao terceiro dia. Ele já havia lhes dito que não estaria naquele túmulo. Aliás, o próprio fato de terem ido até lá é uma indicação de que de fato elas não estavam acreditando naquilo que ele disse. Existem muitas pessoas que fazem até coisas boas, coisas virtuosas, mas movidas de incredulidade. Gente que vem ao encontro de Jesus no domingo à igreja, mas vem movida de incredulidade. Gente que vem até com uma expressão de amor e devoção, mas com o coração carregado de incredulidade. E é exatamente isso que essas mulheres, a postura delas ao irem ao encontro de Jesus. Isso aqui, irmãos, é como um filho, é como uma mãe, é como os pais que dizem ao seu filho, dizendo assim: meu filho, vai e vai tranquilo, e não leve o guarda-chuva, porque na hora que você sair, a chuva já vai ter passado. Ou então o pai, pela experiência, diz assim: meu filho, não precisa se preocupar com guarda-chuva, o tempo está fechado, mas não vai chover. Não se preocupe com guarda-chuva, não vai chover. Mas o filho, ao contemplar o céu escuro e ao olhar as circunstâncias, ele toma o seu guarda-chuva achando que ele vai precisar daquilo, mas no momento que ele vai precisar, ele não necessita. Por quê? Porque ele não acreditou nas palavras de seu pai, não acreditou nas palavras de sua mãe. Carregou um peso desnecessário.
movidos de incredulidade. Quando essas mulheres estão a caminho, irmãos, Marcos, ele relata que elas estavam conversando entre si. A preocupação daquelas mulheres era: quem vai remover a pedra? Elas saíram antes. Elas não sabiam, irmãos, que aquela pedra, que aquele túmulo estava inclusive lacrado, selado. Elas não sabiam, porque isso é informações de bastidores. Outros evangelistas vão falar sobre isso, que os principais sacerdotes, os fariseus, mandaram não apenas lacrar, pediram também que uma guarda ficasse vigiando a porta do túmulo. Porque o medo, a preocupação é: olha, esse enganador Jesus, os seguidores dele vão roubar esse corpo e vão dizer que ele ressuscitou, porque ele disse que ao terceiro dia ele haveria de ressuscitar. E a ordem era que guardas ficassem às portas, com o túmulo lacrado, para que não houvesse nenhuma possibilidade de ser saqueado, de ser roubado, de ser levado, de haver alguma conspiração. Não havia, irmãos, essa possibilidade. Isso a gente encontra em Mateus capítulo 27, você pode conferir na sua Bíblia. Mateus 27, verso 62 diz: no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, os principais sacerdotes e os fariseus se reuniram com Pilatos e lhes disseram: Senhor, nós lembramos que aquele enganador, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Verso 64, portanto, mande que o túmulo seja guardado com segurança, até o terceiro dia, para que não aconteça que, vindo os discípulos dele, o roubem e depois lhe digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e este último engano será pior do que o primeiro. Pilatos respondeu: uma escolta está à disposição de vocês, vão e guardem o túmulo como bem entenderem. Indo eles, montaram guarda ao túmulo, selando a pedra e deixando ali a escolta. Essa era a preocupação, irmãos. Essa era a preocupação dos líderes religiosos, que o corpo de Jesus fosse roubado. Mas o que nós temos aqui? Nós temos diante de nossos olhos um túmulo aberto, e o corpo de Jesus desapareceu, porque nada seguraria o Senhor naquele túmulo. A pedra estava removida e o corpo não foi encontrado. Aquilo que deveria ser evidências claras de ressurreição, o que causou no coração daquelas mulheres? Olha o verso 4, na parte A. Aconteceu que, perplexas a esse respeito. Perplexidade. Você sabe o que significa essa palavra? Não é sinônimo de fé, não é sinônimo de credulidade. Aquelas mulheres ficaram espantadas. É como que se elas estivessem olhando para aquilo e dissessem assim: e agora? O que aconteceu? Elas ficaram sem entender. O que aconteceu? Elas ficaram confusas, perdidas, sem entender e sem saber o que fazer. Diante de todos esses eventos, irmãos, elas foram incapazes de acreditar. Mesmo olhando o túmulo vazio e o corpo de Cristo não estando ali, elas apenas ficaram confusas. O que aconteceu? O que a gente pode fazer? O que nós vamos fazer com esses olhos e com esse perfume? Cadê o corpo de Jesus? Deixa eu dizer algo para você. A incredulidade, ela nos cega. A incredulidade, ela nos cega. E nos cega, irmãos, até ao ponto de a gente não enxergar as coisas extraordinárias que Deus está fazendo. Será que você consegue aplicar isso na sua vida? A que ponto a incredulidade tem te enxergado,
tem te impedido a enxergar e ver os milagres, os pequenos milagres que Deus tem feito na sua vida, na sua família, no seu trabalho. A incredulidade nos cega e nos impede de enxergar o Senhor em nossos caminhos. Mas a fé dessas mulheres não começa com um sepulcro vazio, porque não é o sepulcro vazio que gera fé, mas são as palavras de Deus que geram fé. Olha o anúncio dos anjos, verso de número 4. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, continua o texto, apareceram-lhes 2 homens com roupas resplandecentes. Em uma leitura harmônica dos evangelhos, irmãos, nós sabemos que esses 2 homens não eram 2 homens, mas eram seres angelicais, com roupas resplandecentes. Irmão, você que entrou por essa porta, você ficou ofuscado por esse LED? Pois imagina, acredito que foi exatamente essa sensação. Uma luz como a luz do sol, ao ponto de nos cegar, ao ponto de nos deixar atordoado. É exatamente o brilho da glória das vestes desses anjos. E o que isso expressa? Expressa a beleza do reino a qual eles pertencem, expressa o reflexo da glória a quem eles representam, cheio de esplendor, glória e pureza do Senhor. Esses homens, esses mensageiros de Deus, esses seres angelicais, vêm da parte de Deus, assim como apareceram também no nascimento de Jesus. Você se recorda? E assim, irmãos, como nós meditaremos, se Deus quiser, em Atos, quando Jesus sobe aos céus, e mais uma vez aparecem anjos, dizendo: por que vocês estão aí olhando a esse que está subindo? A presença desses anjos apontam para a atuação divina e a aprovação de Deus naquilo que está acontecendo. É divino, é real. A ressurreição de Cristo Jesus é algo aprovado por Deus Pai. Ante a isso, a essa extraordinária visão, talvez você pense: bom, agora crerão. Mas não. A perplexidade dá lugar a um outro sentimento, a uma outra reação. Diante daqueles anjos, aquelas mulheres sentem medo ao tal ponto de elas baixarem suas cabeças. Olha o que diz o verso 5: estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram. Elas estavam com muito medo. Jesus não está aqui. A palavra que os anjos dizem, o texto continua dizendo: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ele ressuscitou. Ele não está aqui, mas ele ressuscitou. É como se eles dissessem assim: parem de procurar entre os mortos aquele que vive. Vocês não vão encontrar o seu corpo aqui. O seu corpo ressurgiu, o seu corpo ergueu-se da sepultura, como ele mesmo já havia dito: eu não permanecerei morto, mas eu ressuscitarei ao terceiro dia. E as palavras dos anjos é uma única mensagem, mas a primeira parte é uma pergunta que denuncia a falta de fé. Por que vocês procuram dentre os mortos aquele que vive? Por que vocês estão fazendo isso? Por que vocês estão procurando dentre os mortos aquele que vive? As palavras do anjo denunciam um problema de fé, e a ação daquelas mulheres revela a incredulidade do coração delas.
das palavras, irmãos, nos fazem lembrar a repreensão de Jesus. Em Lucas capítulo 9, versos 59 a 60, diz assim: a outros Jesus disse: siga-me. Mas ele lhe respondeu: Senhor, deixe-me primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu: deixe que os mortos sepultem os seus mortos, você, porém, vá e anuncie o reino de Deus. Vá e anuncie o reino de Deus. Porque vocês procuram entre os mortos aquele que vive. Meu irmão, reproduzindo essa palavra aos nossos dias e tentando de alguma maneira, respeitando o texto, aplicando a nossa realidade. De que maneira, irmãos, a nossa postura e atitude também tem sido uma postura de incredulidade diante do Senhor? De que maneira? Procurando aonde não deveríamos procurar, fazendo o que nós não deveríamos estar fazendo, porque não faz sentido. O teu Senhor, Ele está vivo. O nosso Senhor, Ele está vivo, Ele está reinando, Ele venceu a morte e o inferno. Como diz Apocalipse capítulo 1, verso 17, a visão de João, ao vê-lo cair aos seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e eu tenho as chaves da morte e do inferno. Ele venceu. Vitória do Senhor, Ele venceu. A segunda parte dessa mensagem é uma ordem. Se a primeira expressa uma pergunta, a segunda é uma ordem. E ela está exatamente no verso B do verso 6. Ele não está aqui, mas ressuscitou, e continua dizendo: lembrem-se do que Ele falou para vocês, estando ainda na Galileia. Sabe qual é a ordem dos anjos? Depois de confrontar aquelas mulheres quanto à sua incredulidade, é uma ordem: lembrem-se. Lembrem-se. Isso me faz lembrar aquele ladrão da cruz. Aquele ladrão da cruz que clamou: Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. E agora os anjos se voltam para as mulheres e diz: lembrem-se dele. Lembrem-se das palavras dele, porque vocês já se esqueceram. Lembrem-se de tudo que ele disse. Lembrem-se dele. O remédio para a incredulidade, o remédio para o medo, o remédio para a dúvida, o remédio para a incerteza, para o desânimo e para toda sorte de males interiores do nosso coração, sabe qual é? Lembrem-se dele. Lembre-se de Cristo. Lembre-se das palavras de Cristo. Esse é o remédio da sua incredulidade. Esse é o remédio que você precisa tomar para a tua ansiedade, para o teu medo. Lembre-se de Jesus. Lembre-se de quem é o Senhor. Lembre-se das palavras ditas por Ele desde a Galileia, desde o início do seu ministério. É isso que essas mulheres são encorajadas. E quais são essas palavras? Estão no verso 7. As palavras de Jesus eram as seguintes: é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Como pode, tão claramente, e ainda assim elas se esqueceram. Elas não acreditaram.
Mas a mesma pergunta, irmãos, eu faço para mim todos os dias: como pode todos os dias eu ter contato com essa palavra e ainda assim eu me esquecer dela e me esquecer de quem é o meu Deus? Lembrem-se de suas palavras. Primeiro, ele será entregue nas mãos de pecadores. Segundo, ele será crucificado. E terceiro, ele haveria de ressuscitar ao terceiro dia. Irmãos, são muitas as ocasiões que Jesus falou isso, mas para que a gente não saia nem do Evangelho de Lucas, acompanhe e confira. Você já meditou nisso? Lucas capítulo 9, verso 22, e veja se Jesus já não tinha falado isso. Lucas capítulo 9, verso de número 22. Lucas 9, 22, dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Isso aconteceu? Aconteceu exatamente como ele havia dito, porque ele é Deus, ele é Senhor. Olha o verso 44, no mesmo capítulo 9. Como todos estavam admirados com tudo que Jesus fazia, ele disse aos seus discípulos: prestem bem atenção nas seguintes palavras: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Prestem atenção. Irmãos, em certa medida, como mensageiros do Senhor, é isso que nós fazemos dominicalmente, irmãos, como instrumentos de Deus na sua vida. Você que está aqui nessa noite, sendo crente ou não, você é indesculpável, porque você está ouvindo as palavras de Deus, e o apelo que eu lhe faço é: preste atenção. Preste atenção. Lucas capítulo 18, verso 31 ao verso 34, diz assim: chamando os 12 para um lado, Jesus lhes disse: eis que subimos para Jerusalém, onde se cumprirá tudo o que está escrito por meio dos profetas a respeito do Filho do Homem. E o que vai acontecer? Verso 32, ele será entregue aos gentios, que vão zombar dele, insultá-lo e cuspir nele. Depois de açoitá-lo, eles o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Eles, porém, não entenderam nada disso. O significado dessas palavras lhes era encoberto, e eles não sabiam do que Jesus estava falando. Eles não haviam entendido. E até esse momento, eles ainda não haviam entendido. É como se dissessem aqueles anjos: recobrem a memória de vocês, tragam à mente as palavras do Senhor, lembrem-se. E o verso 8 continua. Após essa exortação, a esse encorajamento, o verso 8 diz: então elas se lembraram das palavras de Jesus. A fé dessas mulheres é despertada, não pelo sepulcro, mas pelas palavras do Senhor, por meio dos anjos, relembrando as palavras do Senhor. Aquelas mulheres são despertadas em sua fé. Não é uma mera recordação mental aqui, irmãos, é uma compreensão espiritual. Elas entenderam nesse momento, e elas lançaram fé sobre aquilo que Jesus havia falado. Aquelas mulheres creram. É uma compreensão dos fatos, a partir das palavras que foram recebidas com fé.
palavras recebidas com fé. João, em um paralelo, é bem interessante porque João ele está descrevendo, mas no Evangelho de João ele dá algumas notas explicativas, sabe? É como se fosse ele de fato ali como um escritor, dando a ponderação dele. Inspirado por Deus, ele diz assim, em João 2,19: Jesus lhes respondeu: destrua este santuário e em 3 dias eu levantarei. Os judeus responderam: este santuário foi edificado em 46 anos, e você quer levantá-lo em 3 dias? Ele porém se referia ao santuário do seu corpo. Aí Lucas no verso 22 dá a nota: quando pois Jesus ressuscitou dentre os mortos, os discípulos dele se lembraram que ele tinha dito isso e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Naquele momento eles não estavam entendendo nada, mas depois eles revisitaram todos aqueles acontecimentos e eles se recordaram e eles entenderam as palavras do Senhor. Irmãos, essas mulheres estiveram com Jesus por tanto tempo, caminhando, ouvindo, vendo, mas somente agora estão se dando conta da realidade, da verdade da ressurreição. Em outras palavras, o que Lucas está querendo ensinar a todos nós é que a maneira como nós devemos entender a vida, a maneira como nós devemos interpretar a realidade e a maneira como nós devemos entender a ressurreição não é à luz das nossas experiências, não é à luz das nossas imaginações, das nossas percepções, mas é à luz das palavras de Jesus. As palavras de Jesus precisam ser os óculos pelos quais nós enxergamos a vida, a realidade e tudo mais. Em nossa peregrinação, irmãos, nós temos ouvido tanto sobre Deus, mas nós não temos entesourado as palavras de Deus no nosso coração. Tão logo quando a gente sai daqui, a gente já esquece. A gente começa a conversar lá embaixo e o assunto começa a ser outro. Começa a segunda-feira, a gente não se lembra mais de nada, não se recorda mais de nada, porque estamos constantemente sendo distraídos por muitas preocupações da vida, e esquecemos de modo muito rápido e súbito as palavras do Senhor. Nós nos esquecemos. Será que nós não estamos dando conta, irmãos, que isso não é uma questão de retardo mental? Isso não é uma questão física. Esse teu esquecimento das coisas de Deus é uma questão espiritual, porque tem muitas coisas que você não se esquece. Você já percebeu que você tende a esquecer as coisas de Deus, a ser relapso com as coisas de Deus? Quantas vezes, irmãos, temos cedido à incredulidade do nosso coração? Isso é um fator dessa amnésia espiritual. Estamos em batalha de fé, irmãos, e quantas vezes nós nos esquecemos das palavras de Deus? Ouça mais uma vez: somente as palavras do Senhor vão te sustentar de modo firme em meio a todas as adversidades da vida. O que tem cooperado para a sua perda de memória? O que tem te feito esquecer das palavras de Deus? Será que é a ansiedade? Sabe o que é a ansiedade? Nós nos esquecemos de que Deus governa tudo. Simples. Sabe por que você fica ansioso? Porque você se esquece que Deus cuida de você. Você se esquece de que Deus conhece todas as tuas necessidades e Ele cuida de você. E você não deveria estar ansioso por coisa nenhuma. Sabe por que do seu medo? Porque você se esquece que o Senhor está contigo.
Lembra das palavras dele? Não temas, porque eu estou contigo. Mas você se esquece que Deus está com você, e você começa a se encher de medo. Você não se recorda. Sabe por que você vive a murmurar? Porque você se esquece que Deus é bom, continuamente bom, e que até as coisas ruins que te acontecem são boas, porque cooperam para o teu bem. Mas você se esquece muito facilmente, porque você se esquece das palavras do Senhor. Sabe por que você vive como sendo uma pessoa irada? Porque você se esquece que Deus é um justo juiz, e que os olhos dele estão em todos os lugares, e que a justiça dele vai ser feita, e que você não precisa se vingar, porque a vingança pertence ao Senhor. Sabe por que nós nos entregamos à idolatria? É porque nós nos apegamos mais às coisas materiais, aos nossos prazeres, e nós deliberadamente nos esquecemos de Deus, para nos abraçar aos nossos ídolos. É como Juízes capítulo 3, verso 7 diz: os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor seu Deus, e renderam culto aos Baalins e ao poste da deusa Aserá. Mas a palavra para todos nós é: lembre-se das palavras dele. O verso de número 9, após essas mulheres se recordarem das palavras do Senhor com fé, diz: e voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e todos aos outros que estavam com eles. Essa é uma atitude de alguém com fé. Elas não apenas se lembraram, mas elas creram, e a evidência da fé é que elas fizeram tudo aquilo que foi determinado, e não somente isso, elas correram para anunciar: Ele está vivo, Ele ressuscitou. Mas elas não viram Jesus até essa altura. Ele está vivo, Ele ressuscitou. Tornaram-se exemplos da resposta adequada à exortação dos anjos. Nem mesmo os apóstolos tiveram essa postura, nem mesmo Pedro. Aquelas mulheres responderam com fé, e os nomes delas estão elencados, pelo menos de parte delas, como um testemunho histórico. Essas mulheres eram, primeiro, Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Somente estas? Não, também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. O testemunho primário da ressurreição de Jesus era o testemunho de mulheres. As primeiras que viram Jesus ressurreto foram mulheres. Abrindo um parênteses aqui, se o cristianismo fosse uma farsa e Jesus fosse uma invenção, irmãos, eles teriam escrito isso daqui de uma maneira bem diferente, de uma maneira bem lendária, bem artística e fantasiosa. Mas Lucas, ele registra fielmente: aqueles que deveriam crer não creram. Você está entendendo? Até quem seguia Jesus não acreditou. Mas essa é a verdade, e isso torna a Bíblia por si só, de fato, um registro fiel, porque o retrato que nós temos é de que aqueles homens não creram, e somente depois eles passaram a acreditar. E não somente passaram a acreditar, eles morreram por causa dessa verdade. Quem estaria disposto a morrer por uma mentira? Você estaria disposto a dar a sua vida por uma mentira? Eu acredito que não. Ninguém
estaria disposto a morrer por uma mentira. Esses homens deram sua vida por uma verdade. E isso é prova, irmãos, da veracidade desse relato. O testemunho de mulheres que culturalmente não valia nada para a sociedade. Testemunho de mulher naquele período era mesmo que nada, não era algo válido, mas Lucas registra, foram as mulheres que viram, foram as primeiras, elas foram as primeiras. Toda a ideia de conspiração é rejeitada, pois até os próprios discípulos não esperavam que Jesus se levantasse do túmulo, tanto que consideraram as palavras das mulheres como loucura. Olha o verso 11, mas para eles tais palavras pareciam um delírio, eles não acreditaram no que as mulheres diziam. Delírio, elas estão loucas, isso é conversa de tola, é fofoca, é conversa sem sentido, não faz sentido o que vocês estão falando. Vocês foram no túmulo, a pedra está removida, o corpo de Jesus não está lá, apareceram 2 anjos, que história é essa? Que loucura, cadê ele? Eles não acreditaram. Apesar de todas as palavras do Senhor, de todo o testemunho, do sepulcro vazio, de todo sinal miraculoso, uma pedra que foi removida, que estava selada, com guardas, em meio a tudo isso, permaneceram sem acreditar. No entanto, Pedro, ele ouve aquelas palavras, e aquilo ali de alguma maneira cativa o seu coração a ir verificar esse relato. E é o verso 12 que diz: Pedro, porém, levantando-se, correu ao túmulo, e abaixando-se, viu somente os lençóis de linho e nada mais, e retirou-se para casa, admirado com o que tinha acontecido. A última reação, a admiração. Ele fica espantado com o que aconteceu. Ele fica pensativo quanto a isso que aconteceu. Por quê? Pedro viu que o corpo não estava ali, apenas os lençóis. Lucas, ele é econômico, mas João, ele traz em detalhes o que aconteceu. João capítulo 20, verso 2, diz assim: então correu e foi até onde Simão, Pedro e o outro discípulo a quem Jesus amava, disse-lhes: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Com isso Pedro e o outro discípulo, Pedro e João, não apenas Pedro, saíram e foram até o túmulo. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao túmulo, e abaixando-se, viu os lençóis de linho, mas não entrou. Ele viu os lençóis, e continua, verso 6, Simão, Pedro, seguindo, chegou e entrou no túmulo. Ele também viu os lençóis, e o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, estava em outro lugar, irmãos, enrolado num outro lugar à parte. Então o outro discípulo, que havia chegado primeiro ao túmulo, também entrou. Ele viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. E os discípulos voltaram outra vez para casa. Eles viram um lençol de linho do corpo de Jesus em um lugar, e o lenço que estava enrolado em volta da sua cabeça em um outro lugar, organizado à parte. Irmãos, isso não é a cena de um crime de roubo de cadáver. Isso não é a realidade de um corpo que foi roubado e levado nem por amigos e nem por inimigos. Como é que levariam o corpo e deixariam as vestes do morto, os lenços que cobriam esse morto?
Sem dúvida, irmãos, não era isso. A maneira como João descreve nos leva a pensar que o próprio Senhor Jesus teria removido essas faixas. E particularmente pela fé, eu posso imaginar dessa maneira: Jesus retirando todo aquele lenço, Ele retirando a faixa de seu rosto, e dobrando ali ao canto, e saindo glorioso das portas daquele túmulo. Depois daquela manhã de domingo, os domingos nunca mais foram os mesmos. O primeiro dia da semana nunca mais foi o mesmo. Jesus saiu daquele túmulo vivo, com um corpo de glória, como a primícia daqueles que dormem. Ele é o primeiro da ressurreição. A morte não pôde detê-lo, seu corpo não viu a corrupção. A morte foi morta na morte de Cristo. A morte morreu, e Cristo matou a morte em sua morte, em sua própria morte. Ele tem as chaves da morte e do inferno, de tal maneira que nós podemos nos unir à pergunta do texto que nós lemos. Aliás, nós não chegamos a ler essa parte, mas em Romanos 15, lá na parte final, o verso 55 diz: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E é isso que nós experimentamos. Nós não temos medo da morte. A morte não nos assombra mais, porque a partir da ressurreição de Jesus, nós podemos crer na realidade do amanhã, ainda que venhamos a experimentar a morte. Irmãos, hoje é domingo, e é mais um domingo, mas o domingo, para os cristãos, não é um dia qualquer. Desde esse dia, o domingo é reconhecido como o dia do Senhor. Por quê? Porque foi o dia dos sábados, o primeiro dia dos sábados, o primeiro dia da semana que Jesus ressuscitou, inaugurando uma nova criação, inaugurando uma nova realidade nele, uma nova história, um novo mundo, o triunfo de sua vida sobre a morte. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite, e não numa segunda-feira, não numa terça, não numa sexta, não num sábado, mas nós estamos no domingo, o dia que Jesus ressuscitou, inaugurou essa nova realidade nele. Você entende a importância do domingo? Se você olhar o Novo Testamento, você vai ver que isso definitivamente marcou a igreja, e desde então os cristãos passaram a se reunir no primeiro dia da semana, no dia do Senhor. Por que o dia do Senhor? Porque é o dia em que o Senhor ressuscitou, o dia da ressurreição. E diante de todas essas verdades, irmãos, eu quero trazer 4 aplicações. Primeiro, em Cristo há segurança da salvação. Em Cristo há segurança da salvação. Por quê? Porque a ressurreição de Jesus é a garantia e a plena certeza de que nele há salvação.
o sacrifício foi aceito. Romanos 4:25 diz: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para nossa justificação. A morte de Jesus foi por causa dos teus pecados, e a ressurreição de Cristo é a justificação da sua vida em Deus. É a concretização do Evangelho, do plano de Deus. Ele morreu, ele foi sepultado, mas não parou por aí, ele ressuscitou, e é por isso que nós cremos na vida eterna nele. Devemos encher o nosso coração de alegria, irmãos, com a certeza da salvação. Você é um crente em Jesus? Você crê em Jesus? Erga sua cabeça, enxugue suas lágrimas. Jesus venceu. Nenhuma condenação há sobre a vida daqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? Romanos 8:34, é Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, o qual também intercede por nós. Diante da verdade da ressurreição, o apóstolo Pedro trouxe aos irmãos que estavam sendo perseguidos no primeiro século a esperança da ressurreição, dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante o quê? A viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Quando eu olho para a realidade de que Jesus ressuscitou, eu tenho esperança. E nada rouba essa esperança. Eu espero que seu coração se enche de alegria nessa noite. Eu sei que em muitas igrejas hoje, a esperança que se é pregada é para o tempo presente. É tentando amenizar a pressão dessa vida e confortando o seu coração quanto às preocupações desse mundo. Mas o Evangelho, o nosso olhar está para a eternidade. Eu espero que definitivamente você se alegre, porque não há bênção maior de ter segurança em Jesus. Segunda aplicação: não se espante com a incredulidade dos nossos dias. Vou repetir: não se espante com a incredulidade dos nossos dias. Talvez você tenha se admirado com os discípulos incrédulos. Como pode? Ouviram tanto, e aquelas mulheres ali todo o tempo, como pode isso? Irmãos, isso vale para a gente também. Não é surpresa que em Lucas 18:8 Jesus disse: quando vier o Filho do Homem, será que porventura ele achará fé na terra? Será que ele achará fé na terra quando ele vier? Vivemos um tempo, irmãos, de crescente apostasia. Muitos são os que estão abandonando a fé e ficando à beira do caminho. São poucos que passam pelo caminho estreito. Muitos passam pelo largo, mas são poucos os que acertam o estreito. Eu espero que você esteja entre esses. Terceiro, lembre-se das palavras do Senhor. Acredito que esse é o propósito de Lucas aqui. Tanto que no caminho de Emaús, no próximo domingo, o que Jesus faz é o quê? Pregar toda a palavra para eles, para que eles pudessem entender e reconhecer, está se cumprindo a palavra. Aplicação: lembre-se das palavras de Jesus. Lembre-se. É essa maneira como o cristão vive. É essa maneira que a gente cresce na graça, é crendo na palavra de Deus. Irmãos, a gente não analisa a vida, a palavra de Deus a partir da nossa vida. É o inverso. Entendeu? A gente não julga a palavra de Deus a partir das nossas experiências. É a palavra de Deus que julga as nossas experiências. É ela que é a luz.
que nos faz entender os nossos caminhos. E assim é toda a vida cristã. Você não vai entender a sua vida se você não recorrer à palavra do Senhor. Tem muita gente querendo entender a vida, os seus problemas, olhando para dentro de si. Você vai se perder no labirinto do seu coração. Continua procurando a verdade no teu coração, você vai se perder nos teus pensamentos. A verdade está fora, está além, não está dentro, está no Senhor, está nele. Lembre-se das palavras do Senhor. Não lemos a palavra de Deus à luz da nossa vida, nós lemos as nossas vidas à luz da palavra de Deus. É a palavra de Deus que molda a nossa compreensão de tudo o que acontece em nosso caminho, e isso é vital para você. Amanhã você vai ser provado nisso, acredite, a não ser que você se esqueça, mas se você se lembrar, você vai recordar e vai pensar: estou sendo provado, a olhar os meus caminhos sendo iluminado pela palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos é a tua palavra. É assim que o crente vive. E por fim, vá ao encontro de Jesus aos domingos. Quando nós nos reunimos como igreja aos domingos, irmãos, nós estamos relembrando todas essas verdades que nós temos aprendido. Mas quantas vezes a gente chega à adoração com o coração endurecido, cheio de incredulidade e não aberto para ouvir as palavras do Senhor. Que Deus mude a disposição do teu coração, para que você não seja apenas um ouvinte, mas um praticante dessa palavra. Que Deus abençoe as nossas vidas. Senhor, louvado, engrandecido e exaltado seja o teu nome. Nós te pedimos, Senhor, que a tua palavra possa cumprir o propósito pelo qual o Senhor determinou nessa noite, e que ela não volte vazia, assim como essa chuva que está caindo do céu com um propósito já determinado. Faça isso na vida de cada um de nós, que essa palavra possa ser enraizada em nossos corações e produzir muitos frutos dignos de justiça e arrependimento, por amor do teu nome, em nome de Jesus, amém.